reconhecendo todo o trabalho, como eu coloquei aqui, do Flamengo, porque está fazendo um trabalho extraordinário. Bom dia a todos. Ederson, Manchester City. Ivan, Ponte Preta. O Everton, Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, São Paulo. Danilo, Juventus. Esquerdos, laterais esquerdos, Alexandro, da Juventus. Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real. Felipe, Atlético de Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona. Bruno Guimarães, Lyon. Casemiro, Real Madrid. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Felipe Coutinho, Bayern de Munique. Atacantes, Bruno Henrique, do Flamengo. Everton, do Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, Flamengo. Neymar, PSG. Richarlison, Everton, sendo 24 atletas convocados, em função, inclusive, do que o Vini colocou em relação ao primeiro jogo do Gabriel Jesus. Na convocação, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Só para entender se houve alguma conversa com o clube, até nessa negociação para a liberação de nomes, se você tinha vontade de convocar mais jogadores, além desses 3 aqui, e como é que foi essa negociação, né, para trazer os jogadores do Flamengo? Não tem, não com clubes e com nenhum clube. Como um critério, o Juninho bem frisou, eu ratifico, é um início de Copa do Mundo, e uma responsabilidade muito grande, e um acompanhamento muito grande de escolhas. Ela não tem relação, não só com o Flamengo, tá? Com nenhum clube em relação a esse aspecto, sim a autonomia da escolha dos atletas. Tite, queria que você falasse, como sempre, eu te pergunto, os jogadores assim que são novidades ou tiveram poucas convocações, para você falar do momento deles. E eu cito alguns aqui: o Ivan, da Ponte Preta, o Felipe, do Atlético de Madrid, o Bruno Guimarães, disputado aí pelas 2 seleções olímpicas e a principal, né? E principalmente o Everton Ribeiro, que já joga esse futebol há muito tempo e sempre acabava ficando de fora. E no momento mais importante, que é esse das eliminatórias, acabou o período de teste, você resolveu chamar. Que características que o Everton Ribeiro agrega para você nesse time do Brasil no momento? Primeiro, todas as etapas elas são de preparação, principalmente anterior. E existe uma outra etapa que ela é de desempenho e resultado. Então, ela tem essas pequenas diferenças nessas fases, nessas etapas. Por vezes, 3, 4 meses, 2 meses, 1 mês, o nível do atleta, por N fatores, ele é físico, ele é de adaptação, ele é de volta de um centro maior, Estou falando do Everton, especificamente. Uma adaptação, a uma retomada, a uma equipe ela se ajustar e potencializar. É o caso do Everton. O Everton retorna, porque tem no processo criativo, principalmente dele, uma grande marca que ele tem já há bastante tempo, e o Cruzeiro foi muito marcante antes dele sair e ir para o Emirados. Bruno Guimarães, ele fez um grande campeonato ano passado pelo Atlético, nós já o acompanhamos a final do jogo contra o Internacional no Beira-Rio, e uma sequência todas, e essa interação que a gente faz com todos os técnicos da base para conhecer um pouquinho do perfil do atleta. O acompanhamento agora na seleção sub-23, o seu desempenho, o acompanhamento dele no Lyon, então isso vai consolidando, vai fortalecendo. O Madrid contra o Liverpool, e nós acompanhamos 2 jogos que foram emblemáticos também nessa ascensão, do Atlético de Madrid contra o Liverpool e do jogo contra o Valência. Os 2 jogos nós tivemos, afora o Felipe já tem essa constância, essa consolidação também nesse momento dele. Você já tinha convocado em outra oportunidade o Bruno e também o Gabriel, mas não juntos.
Os dois têm chamado muito a atenção, não só pelo desempenho individual no Flamengo, mas pelo casamento entre os dois também dentro de campo. E eu queria te perguntar se você também pretende aproveitar isso na seleção, ocasionalmente colocando os dois juntos para jogar. Antecipar a escalação é uma situação bastante difícil, ela me bota em saia justa, não tem. Mas sei e tenho acompanhado, sim. Por vezes ele jogando de uma forma centralizada, por vezes o Bruno fazendo um retorno pelo lado, havendo uma movimentação dos dois meio-campistas armadores do lado para os dois atacantes da frente. Esse acompanhamento, sim, de ser dois jogadores que atacam espaço, profundidade, são agressivos, sim. Esse acompanhamento ele tem e todas essas possibilidades que tu vislumbrar passa na cabeça do técnico, sim. Tite, boa tarde, bom dia, aliás. Rafael Zarco, no Globo Esporte. Queria te perguntar se você observou alguns meio-campistas esse tempo todo. O Matheus Henrique, você trouxe, o Douglas Luiz, agora você convoca pela primeira vez o Bruno. E tinha o Gerson também, um jogador que você elogiou, né? Não chegou a convocar, mas o Juninho da última vez comentou lá no pré-olímpico sobre ele não ter ido para o pré-olímpico e que isso seria levado em conta. Isso você levou em conta também para não convocar, escolher outro jogador? Rafael, é essencialmente técnica as escolhas dos atletas. Ela tem esse cunho, ela é fundamental. E são todos jogadores que a gente vai acompanhando, que têm um nível técnico muito elevado. E às vezes é um pequeno detalhe que acaba, é um momento técnico, é um momento da equipe que potencializa, é um momento físico, às vezes é um momento clínico, né, de um atleta que está recuperando. Às vezes é início de temporada que o atleta já está em pleno desenvolvimento, porque são temporadas diferentes, europeias. Tem uma série de aspectos, e às vezes a gente pensa assim, que é simplesmente escolher. Não. Às vezes é o modelo de jogo que interfere, é escolha. É opção, e o técnico ele tem essa prerrogativa. Mas o primeiro pilar dele é um pilar técnico, e esse nível dos atletas, por vezes, eles ficam muito próximos. Só para aproveitar, Rafa, e responder, quando eu fui perguntado, acho que foi na sequência de alguém ter falado do Gerson. Então, deu a conotação que eu estava falando do Gerson, eu não estava falando do Gerson, eu estava falando do nosso critério. E aí teve toda essa polêmica, então só para reiterar que eu não estava falando especificamente de nenhum jogador. Pela sua convocação, você trouxe Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro, além do Fabinho também aqui no meio campo, Bruno Henrique, enfim, um ataque que você trouxe mais um jogador, até pela opção a respeito do Gabriel Jesus. E no final do ano passado, a gente já viu algumas mudanças táticas na seleção brasileira, e eu queria saber o que você está prevendo agora para esse início de eliminatórias, se você gostou das mudanças que você fez, se é por esse caminho que você vai seguir, de repente estar jogando com dois atacantes, enfim, como é que você está pensando aí para esse início de eliminatórias? Sim, um dos aspectos que a gente, Raíssa, levou em consideração, e os jogos preparatórios, eles nos dão para poder enxergar, e a vida tem que mostrado que a prática, mais do que a teórica, ela é importante. Inclusive, foi um dos motivos de aceitar o convite de permanência, falando de uma forma muito desprovida, ao invés de pegar e fazer meio trabalho só como foi feito anteriormente. Agora eu tenho uma oportunidade, me foi convite pelo presidente Caboclo, de dar uma continuidade, de fazer um trabalho com início, meio e fim. E nisso está esse ensaio e erro, esses erros que o técnico comete, por vezes, em jogos preparatórios, que ele serve para uma avaliação. Respondendo mais especificamente, o que o Lodi dá naquilo que 3, 4, 5 atletas na lateral esquerda te dão? Ele te dá o jogador que trabalha como infiltração na última linha, que foi o jogo contra a Coreia, talvez tu esteja se referindo a esse, né? Que tu tem um armador pelo lado esquerdo, e que tu tem um Neymar fazendo uma função parecida com o que ele tem, com uma liberdade maior que ele faz no PSG. Estou respondendo de forma tática, dá para botar em outras horas nós conversarmos mais a respeito, mas a grosso modo, essa rotação que ela traz do lado esquerdo, ela te proporciona com um jogador igual ao Lodi. Ou tu tem um jogador com outras características que os atletas da função possam exercer. Sim, ele vai te dar essas variantes. Tite, aqui na sua frente.
Bom dia para você e para todos da mesa. Rodrigo Viga, da Jovem Pan e da Reuters. Você chamou 3 jogadores do Flamengo, foge um pouco o protocolo, você já deu a explicação que começou a Copa do Mundo, mas se você pudesse, você chamaria mais jogadores do Flamengo, que é, sem dúvida alguma, o time sensação do momento, envolvendo o Flamengo, porque tem torcedor do Flamengo que está dizendo o seguinte: pega a camisa da seleção, bota no Flamengo, que vai dar certo. Enfim, é um exagero, é um radicalismo, claro, né? Em relação a essa etapa que nós fizemos de jogos preparatórios, ela serve, como eu coloquei anteriormente, para observações, para ajustes táticos, para aspectos individuais, para aspectos emocionais de como o atleta reage em cima de colocar a camisa da seleção brasileira. Tem uma série de aspectos que eles levam em consideração. Desempenho tem que ser melhor? Sim. A expectativa era que fosse melhor desempenho com resultados? Sim. Mas também tenho a noção exata de que esse é o momento. E também tenho a noção exata de que se tu fizer uma avaliação aí, qual é que é a parcela que a gente possa pegar para analisar? São os jogos oficiais? São os jogos amistosos? É o contexto todo? Bom, aí a parcela para avaliação, ela é muito do critério de quem atreve. Eu trago para comigo, por exemplo, e aí me permite, sendo orgulhoso do meu trabalho, mas não sendo arrogante e como característica orgulhosa. Daí eu fui convidado para uma palestra em Barcelona e a seguinte pergunta era o seguinte, Tite, nos mostra como venceu a Copa América sem o teu principal jogador. Porque para eles era uma situação muito... contra todas as equipes que tinham o melhor do mundo, o Messi, que tinha Suárez e Cavani, que tinha Rames e tal. Então, qual é que é a amostragem? Ela é dos amistosos? Sim. Precisa jogar mais? Sim. Teve abaixo com resultado e desempenho? Sim. Mas qual é a amostragem que a gente busca? Aí ela é do contexto todo, eu só peguei o exemplo da Copa América. Rodrigo, deixa eu falar assim, fazer comparativos, eu vejo e tenho acompanhado clube e gerações diferentes dentro do próprio do clube e de times, e aí tu falou do Flamengo ou do Grêmio para com o Grêmio, é uma situação que ela tem muitas variáveis e é injusto. Eu digo assim que eu passei até uma etapa eu me comparando com os outros, né? E aí a gente fica ou presunçoso ou magoado. Presunçoso porque se acha o cara se tu é melhor que o outro. Magoado que o outro é melhor. E sempre vai ter alguém melhor e alguém pior que a gente. Eu aprendi na minha vida a fazer o meu trabalho bem feito. É isso que eu quero me dirigir e ser cobrado por tal e evitar eu para com os outros técnicos e de clube para clube ou de clube para seleção, reconhecendo todo o trabalho, como eu coloquei aqui, do Flamengo, porque está fazendo um trabalho extraordinário e digno de elogios. Assim como foi, algum tempo atrás, o Atlético Mineiro do Cuca, campeão da Libertadores, o Santos de Muricy e de Neymar, o Corinthians de 2015 e 2012, o Palmeiras, né? O Grêmio, campeão da Libertadores. Então a gente tem etapas. Mas aprendi que, prolonguei, foram 2 perguntas numa lá. O Ricardo me deu uma curva ali. Cartão amarelo para o Viga. Mas tem muitas variáveis, tem modelos, formas, tem muitas variáveis.